Enfurecer os deuses pode não ser uma ideia tão boa assim. E isso faz parte da temática da animação de hoje. Crepúsculo dos Deuses foi uma animação que lançou aí semana passada na Netflix. E eu fiz a questão de assistir tudinho pra você e trazer aqui também, sem spoiler, do que eu achei dessa animação. Lembrando que essa animação é pra maiores de 18 anos. Então, cara, assista longe de crianças. Só porque tem essa estética toda bonitinha de animação e tudo mais, ela contém muita violência e também muita coisa explícita. Então, ó, assista longe de crianças, tá? Mas eu vou falar pra vocês que pra mim valeu totalmente a pena. Então nesse vídeo eu vou realmente pontuar pra vocês o que valeu muito a pena e que algumas coisas aí deixaram a desejar. Mas então, sem muita enrolação, vamos ver essa análise aí. Temos da vingança da sua noiva de sangue. E sabe que precisamos de ajuda. Não estamos pedindo que se juntem a nós. Pra gente entender um pouquinho do que acontece, dois nórdicos vão se casar, que é a Sigrid e o Leif. E é muito bonitinho, porque rola todo um desenvolvimento, uma história legal logo no comecinho do Leif contando como ele conheceu a Sigrid e como ele se sente apaixonado até então. E com todo esse esquema de eles quererem casar, então vamos lá fazer uma festa e fazer realmente isso acontecer. O Leif também vai em busca de uma bênção aí pra abençoar, porém o pai dele já não está mais entre eles. Então ele tem o objetivo de tirar uma espada da rocha. E mesmo com uma grande dificuldade, ele vai e ele consegue tirar essa rocha. Ou seja, o pai mesmo relutando, ele conseguiu ali dar aquela bênção pra eles. E muita coisa começa a dar certo pro casamento fluir e parece até então que tá tudo ok. Mas como nada é tão florido assim, tem que rolar alguma coisa e também tem que deixar empolgante pra gente poder assistir. Então no meio do casamento, Thor e Balder aparecem. E procurando por quem? Procurando pelo Loki, né? Que também nessa história vai fazer muita bagunça. Mas lembrando, cara, que o Loki, principalmente ele, vai ser um dos melhores personagens dessa trama. E como todas as outras histórias assim, envolvendo Marvel, envolvendo outras adaptações, Thor também briga muito com o Loki. E ele, furioso, tá procurando muito ele. E como ele cai no meio do casamento e ele sente a presença do Loki, ele acha que todo mundo ali tá escondendo ele. E aí o que acontece? Ele começa a devastar tudinho. E aí também que a gente começa a ver o quão violento é essa animação. Porque o Thor realmente faz com base ali um massacre, cara. A gente fica até de boca aberta e vê como tudo acontece. E a Sigrid, vendo todos os seus familiares sendo massacrados, assim, indo um por um, Thor vai embora e ela fica somente com aquela sede de vingança. E é isso o ponto principal dessa animação: vingança. Sigrid então tem o lema de não temer os deuses, e ela vai em busca da sua vingança e principalmente achar o Thor. E esse sendo um resumo bem resumido mesmo do primeiro episódio, um pouquinho do que você vai encontrar em Crepúsculo dos Deuses, eu falo pra vocês que realmente, quando a gente bate o olho, a primeira coisa que a gente acha lindo é a qualidade da animação. Sendo aquela animação que não envelhece mal. Ou seja, se a gente assistir daqui uns 10 anos, ela vai continuar sendo bonita. Ela tem uma qualidade simples em partes de ação, né, partes de luta, ela acaba sendo bem simples, com uma movimentação ou outra, só que da fumaça, as partículas, coisas que eles colocam em cima da animação, dão aquele arzinho de que é uma coisa muito especial, tá ligado? Que eles deram mesmo um toque pra fazer essa animação. E pra mim tá muito bonito, porque querendo ou não, uma animação pra adulto, eu acredito que tenha que ter um capricho, mas se for uma coisa simples e bem feita, ela já é bem recebida. Essa animação, sendo simples e direta, é uma dos maiores pontos aí que fez eu gostar de Crepúsculo dos Deuses. E muita gente só começou a assistir Crepúsculo dos Deuses por saber que quem direcionou tudo isso foi o Zack Snyder. Algumas também tenho certeza que fugiram por causa disso. E claro, né, por ser o do Zack Snyder, tem um pontinho dele, tem um toquezinho dele, porém eu me senti vendo como se fosse uma coisa nova, uma coisa diferente. E mesmo não sendo uma obra de primeira viagem do Zack Snyder envolvendo animação, porque ele já fez em si outros trabalhos, né, como A Lenda dos Guardiões, que, enfim, hoje em dia é meio que flopado e esquecido, mas na época ele foi bem falado e meio que bem procurado, assim, por ser do Zack Snyder. Então meio que ele deu uma escapada dos filmes, ele veio aí agora ajudar nessa produção e direção de Crepúsculo dos Deuses. Mesmo fugindo um pouquinho da ideia de Zack Snyder, não tem muita cena em câmera lenta, que ele é bem conhecido por isso, mas eu acredito que seja um ponto bem direto, ela é muito bem dirigida. Outro ponto bacana de a gente poder falar e tudo mais é em questão da violência. Tem gente que não gosta muito de umas cenas mais explícitas, de coisas acontecendo, então eu acho que se você é dessas pessoas, você pode um pouco se incomodar. Mas eu acabo que não ligando muito, principalmente por ser animação. Mas assim, vocês ficam bem ligados porque tem cenas que são bem fortes. Vão ser momentos ali que vão ter muito sangue, vai ter muita cena forte, muita cena pesada, mas de certa forma ela tem um charme, tá? São cenas bem construídas, são cenas de guerra, são momentos específicos e esses momentos também vão servir pra você se sentir chocado. Então uma hora uma cena tá tudo tranquila, do nada
um estralo de dedo, uma reviravolta e uma cena bem pesada, assim, pra gente assistir. E aí a gente fica, meu Deus, como assim? O que acabou de acontecer? E agora, sabe? Esse sentimento, essa sensação de tipo, cara, que me surpreendeu, eu quero ver mais. Você vai encontrar em vários momentos, assim, da história, junto com a violência. Então, assim, como eu falei pra vocês desde o começo, é uma coisa forte pra se assistir perto de crianças, tanto que a animação é de 18 anos pra cima. Ela não é recomendada nem nada pra pessoas menores. Então, evite assistir perto de crianças, mesmo ser uma animação. Se você tiver um filho ou algo do tipo, assiste de fone de ouvido, assiste no celular, evita assistir na televisão, porque tem muita cena realmente que pode chocar ali quem tiver perto de você. E já puxando um gancho, o outro ponto que eu queria falar também é sobre ele ser para maiores de 18. Ele tinha realmente essa necessidade de ser maior de 18? E principalmente eu falo que sim. Até porque a gente tá falando de deuses, a gente tá falando de uma coisa mais relacionada ao real. Pra quem gosta de mitologia e tudo mais, segue muito uma base de God of War, sabe? O jogo God of War. Lá a gente tem a violência, muita coisa de gente grande rola ali. Se a gente fizesse uma pegada mais infantil, mais pá, seria vamos assim dizer, um Percy Jackson, onde tem uma violência, tem umas lutas, uns poderes e tal, mas não. Puxando pra um God of War, pra uma coisa mais adulta, a gente tem o que a gente realmente merece. Pode também usar como comparação The Boys. Muito legal, Liga da Justiça e tudo mais, mas The Boys ele quebra um pouco essa linha. Usar muita palavra suja, ele consegue ter lutas bem violentas e mostrar realmente quem são os super-heróis na vida real, se eles tivessem poderes. E no Crepúsculo dos Deuses rola isso também. Então assim, do mesmo jeito que a gente tá vendo que deuses agem de tal forma, se eles existissem de verdade, eles poderiam ser uns caras que não valem nada, igual no Crepúsculo dos Deuses. Então assim, essa proposta de trazer pra maior de idade abrir um pouco o leque pra gente poder desenvolver e falar mais bobeira, utilizar cenas mais violentas, porque, meu, a gente tá falando de deuses, são pessoas que se encostar na pessoa, ela explode, literalmente. No Crepúsculo dos Deuses foi muito importante eles terem colocado esse ponto de uma animação pra maiores de idade. Mas peraí, antes de a gente continuar falando de Crepúsculo dos Deuses, não deixa de curtir esse vídeo aqui, né? Deixa seu comentário também se você tá assistindo, ou se você já assistiu Crepúsculo dos Deuses, ou se você viu meu vídeo e tá afim de assistir, meu. Claro, né, meu? Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Faz parte aí também da comunidade do Animania, porque assim a gente vai crescendo passo a passo. Ponto da hora também, cara, em questão da dublagem. Eu achei que a dublagem de todos os personagens foi um trabalho muito bem feito. E eu sou um cara que, né, eu gosto de falar de animação. O canal aqui é sobre animação, mas eu gosto também de ver animação dublada. Mas eu não deixo de dar uma olhada na dublagem em inglês. Então, assim, algumas vozes são bem diferentes de inglês pra português. Mas aquilo, cara, igual eu falei, eles usam muitas palavras sujas, tem muita coisa que eles falam que a gente tem que prestar bastante atenção. Então eu acho que se você optar aí pelo português, né, pela dublagem, você vai se sentir muito bem ali, você vai gostar de ver. E, cara, tá numa qualidade excelente. As vozes combinam com os personagens. A voz do Thor meio que fez eu não gostar tanto assim. Eu acho que eles poderiam caprichar, mas em compensação, principalmente da Sigrid e do Loki, que eu achei que foram feitos um cast muito especial ali. Porque o Loki também, cara, o Loki, igual eu falei pra vocês, é um dos melhores personagens da trama. Ele fala coisas que a gente tem que prestar atenção, coisas profundas, e a voz dele combina muito com a estética do personagem, né? Um Loki mais fininho, um cabelinho diferente, cabelo branco, os olhos brancos. Então a gente sente ali que ele tem uma voz doce, mas ao mesmo tempo um cara bem trapaceiro. Um enigma guarda o portão. Eterneira. Eterneira é a resposta. A centelha divina dos anões. Mas aquilo, até como em Crepúsculo dos Deuses o casamento pode não acontecer, porque nada é tão doce assim, também tem as coisas ruins assim que eu anotei, que eu achei que seriam importantes trazer aqui pra vocês. Em primeiro, porque ali funciona como se fosse um grupo, né? A Sigrid, até então, ela não vai conseguir buscar uma vingança sozinha. Ela começa a juntar grupo de pessoas ali entre a trama. Conforme os episódios vão passando, eles vão agrupando pra poder chegar lá e invadir e ir atrás dos deuses. Mas esse é o ponto que é bem importante. Eu achei que foi uma história meio que muito rushada, né? Ela foi muito corrida na hora de juntar o grupo de pessoas. Isso porque eles acabam fazendo isso muito rápido. Meio que você chega numa pessoa, você fala o porquê você quer fazer aquilo, e às vezes a pessoa nem tem uma proposta tão legal, ela só tá falando, e a pessoa só, tá, beleza, eu concordo e eu vou com você. Alguns do grupo ali, eles têm coisas em comum. Eles têm também alguma coisa de vingança, eles vão em busca de respostas, e pra isso eles conseguem, então, né, se juntar ao grupo. Mas eles fazem isso de uma forma muito rápida. São um personagem
personagem ou outro que tem uma explicação do porquê eles vão se juntar com a Sigrid pra ir atrás, então, dessa vingança dela. Mas, de qualquer forma, dá pra ver que foi um bagulho bem corrido. Eu acho também que deve ser pela quantidade de episódios. Acho que se fosse aí 12 episódios, eles conseguiriam ter desenvolvido mais isso e trazer mais isso pras pessoas, né? Desse desenvolvimento pessoal. E da mesma forma que eles rusham ali o grupo, eles acabam, né, correndo também em questão de poderes, em questão de armas, porque, né, meu, eles vão lutar contra Deus. Você não pode chegar lá com uma faquinha de pão, que não tem como. Então, eles vão atrás de armas, eles vão atrás de melhorar os seus poderes e tudo mais. Só que isso é outra parte também que praticamente um episódio e meio ali, todo mundo já tá bem equipado, já sabe o que vai fazer e tudo mais. Então eu achei que isso foi uma coisa que correu muito. Eu acho que deveria ter ali um desempenho melhor pra esse desenvolvimento até dos poderes, de como eles vão combater ali o Thor, por exemplo, que é um deus que acabou com a família dela em segundos. Então, o que eles precisariam fazer pra não acabar acontecendo isso com eles, né? E é uma coisa que acaba, tipo, prestando atenção muito entre a luta final, que no finalzinho ali é o quê? É como se fosse eles contando com a sorte. Eles vão com todo o poder, beleza, eles vão ter uma ajuda ali legal, mas meio que você vai tentar a sorte de acertar o Thor em algum momento. E com isso você vai apanhar e vai lutar contra ele. Então, assim, você vê que faltou um certo desenvolvimento pra isso, pra eles chegarem, pra, tipo, ter uma arma secreta, alguma coisa do tipo. Mas até então, pelo final, a gente entende um pouquinho também do porquê não teve um desenvolvimento assim tão grande, tá? Eu não vou contar, você vai ter que assistir pra descobrir. I fear no God. E até então, uma coisa muito interessante, assim, é que teve ali um estudo legal, teve muita coisa em volta da mitologia nórdica. Teve uma certa veracidade, algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas, ó, é muito bacana porque eles vão envolver muitas coisas em volta da mitologia nórdica. Fugir um pouquinho daquela ideia de só Thor, só Loki, só Odin. Eles acabam explorando um pouquinho mais de outras coisas. Não tão profundo, porque se eles não desenvolveram tão bem os personagens unicamente, acaba que não tendo um desenvolvimento também tão grande assim da mitologia em si, mas é uma coisa que serve muito bem, que vai ter uma parte que vão ter contos que são muito legais, cara, principalmente lá tem uns personagens que contam histórias, então vai ter até um episódio específico que você vai ver, acho que 4 histórias, 4 tipo, contos diferentes ali, e é muito legal, porque são até histórias que você pode juntar com seus amigos e contar como se fosse uma coisa diferente, cara, porque valeu muito a pena isso de explorar essa ideia nórdica, de explorar grupos diferentes da cultura ali em si, e usar nomes e personagens até então tão acostumados assim, e fugir, né, do óbvio, igual o Thor e Loki. E por falar em Loki, igual eu falei pra vocês, ele é um dos personagens mais importantes. E querendo ou não, ele é um dos personagens que foi muito bem trabalhado. Porque o Loki ali é o deus da mentira, o líder da trapaça, né? O deus da trapaça. Então é muito interessante, porque, então, do mesmo jeito que ele fala coisas doces, ele, cara, é, sei lá, um extremo de um tá ligado? A gente acaba sentindo raiva de algumas cenas e depois ele fala alguma coisa e a gente fala, pô, meu, mas eu entendi por que ele é desse jeito. Então, ele é um personagem que foi muito bem trabalhado. Ele é meio que o protagonista da série, sem ser o protagonista da série. Você vai se surpreender muito com muitas cenas dele. Até porque ele tem uma importância muito maior do que o Thor nessa trama. O Thor, vou falar pra vocês, ele é totalmente criado ali e aparece só pra gente ter raiva dele. Então, desde o começo até o fim, a gente quer ver ele morto, porque esse cara só faz cagada. Tem uma cena do Loki que é surpreendente, de verdade. É um diálogo lá perto do final da série que, assim, eu me surpreendi muito. Eu fiquei, nossa, cara, como assim? Reações genuínas. Você vai se sentir desse jeito. Então, assim, vale muito a pena você assistir mesmo pelo Loki. Né? Se você não gostou muito da Sigrid, não gostou muito do objetivo dela, da questão da vingança e tal, assista pelo Loki. E a gente vai ver muita cena e muita coisa legal que envolve ele e muitas histórias em volta dele, né? Da mitologia dele, da vida dele, dos filhos dele, que também vão ser mencionados aqui. Então, cara, eu vou falar pra vocês, assistam principalmente pelo Loki, porque pra mim, por ele valeu já muito a pena. E eu tô ansioso pra gente saber o que mais pode acontecer em Crepúsculo dos Deuses, e principalmente a Netflix lançar mais novas animações para um público adulto, sem ser comédia, porque se a gente for procurar de comédia, tem de monte ali e é bem legal, mas quando é relacionado a algo mais de uma história obscura, uma coisa mais dark, uma história mais séria, a Netflix tá em falta em questão da animação, e eu acho que pra mim, Crepúsculo dos Deuses tá de bom nível, tá de bom grado pra poder assistir. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Antes de sair, não deixe de se inscrever. Deixa seu like no vídeo também. E, claro, deixe seu comentário. E, ó, no finalzinho do vídeo aqui, eu vou deixar mais uma review de uma animação pra você assistir. E caso queira um vídeo de outro tema, vou deixar lá pra você também. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você lá no próximo vídeo.